Oi, pessoal! Mais um dia de gravação aqui na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo. Um lugar que eu tô adorando vir. E vamos lá, né? Dá um pouquinho de tensão também, mas bora! Bom dia! Vou lá no estúdio. Obrigada. Oiê! Vamos gravar mais uma? Yeah, vamos lá. 月が出た出た月が出たよいよい三毛たんこの家に出たあんまり煙突が高いのでさぞやお月さん煙たかろさのよいよい。Meu nome é Kyo Kaito, eu tenho 40 anos, sou de Taubaté e sou descendente de japoneses. Eu trabalho com resgate da música tradicional japonesa, não só eu, como toda a minha família, né? Ela trabalha com toda a cadeia desse trabalho, que seria desde a fabricação até o ensino e também os shows, né, que a gente realiza com esses instrumentos e com esse tipo de música. A gente tem uma fábrica de instrumento, que é esse instrumento chamado shamisen, que é o meu pai que faz. Ele estudou tudo aqui mesmo, né? Ele é muito autodidata, então ele vai, pesquisa os materiais aqui do Brasil para fazer com que esse shamisen seja exclusivamente feito, né, com as coisas daqui. E o taiko, que são os tambores japoneses, nós distribuímos por todo o Brasil. Então, todas as colônias japonesas que possuem instrumento tradicional, a maioria deles é de nossa fabricação, e também todo com produto nacional e também com a tecnologia daqui. Eu conheci a fábrica através do senhor Paulo Petreca, um senhor muito simpático, muito legal. E ele uma vez me viu no trabalho que eu fiz junto com o filho dele, que o filho dele é um artista, né, ele é desenhista. E eu participei de uma trilha sonora, de uma curta que ele fez. E daí o seu Petreca, ele me assistiu e perguntou como era o meu trabalho, o que eu fazia. E eu falei tudo isso que eu falei agora. E daí ele falou que eu precisava muito gravar, né, essas músicas. Só que eu nunca me senti capaz, né, de poder gravar isso, apesar de saber da importância, de saber da necessidade. Nunca tive muita coragem para ir atrás e fazer esse tipo de trabalho. Mas eu achei que foi um sinal, né, que foi um pontapé assim que eu precisava mesmo. E daí eu falei, então tá bom, vou aceitar o desafio, vou atrás de fazer essas gravações. E aqui estou. Bom, o estúdio aqui da Fábrica de Cultura, né, está sendo muito importante para mim, porque é muito difícil o acesso a estúdios, né, além de ser muito caro, né, a gente, como forma independente de trabalho, é impossível, né, angariar fundos para um tipo de projeto como esse, porque é muito, digamos assim, particular, né, algo muito peculiar. Então é difícil você angariar fundos para conseguir fazer essas gravações, né. E a qualidade sonora daqui é excepcional. Então, toda vez que eu venho gravar, eu faço 1, 2, né, takes e já sai pronto, né? Então, isso está sendo incrível, está sendo muito mágico. O Ney tá aí, tá fazendo isso acontecer, isso virar realidade aqui pra gente. Então, está sendo muito importante e eu gostaria de agradecer somente por essa oportunidade de estar aqui. O objetivo, né, do meu projeto é de fazer realmente esse registro dos resgates das músicas populares tradicionais japonesas que realmente estão se acabando, né? No Japão já não se cantam muito, então muito menos aqui no Brasil com toda essa distância, né? Distância de local e distância também de tempo. São músicas que falam sobre o trabalho, do sentimento verdadeiro, né, do povo japonês.
e que surgiram lá, sei lá, 200, 300 anos atrás, enquanto eles estavam trabalhando, enquanto se reuniam em festas, cantavam, se batiam palma. E esse tipo de coletividade, assim, eu sinto que é muito importante a gente manter isso, né? E infelizmente está se acabando. Então nossa família ela tem como objetivo resgatar essas músicas e transmitir para mais pessoas, principalmente para os descendentes japoneses que muitas vezes acabam ficando um pouco perdidos aqui com essa crise de identidade, por não saber se é brasileiro, se é japonês, qual a sua raiz, né? Então isso tem ajudado muitas pessoas e eu gostaria de continuar com esse trabalho. Então, além de fazer o meu registro musical, eu gostaria de mais pessoas também que elas pudessem também registrar. Então, existem muitos velhinhos, né, que cantavam essas músicas. Infelizmente, eles estão morrendo. E eu gostaria muito que eles também, eu pudesse também trazê-los aqui no estúdio, porque eles são os últimos japoneses a realmente cantar de forma verdadeira essas músicas, né? Porque eles nasceram lá, então eles vivenciaram aquela época e essa voz a gente não vai ter mais. Então esse também é o meu desejo. Então eu estou começando aqui para fazer um pontapé, né, inicial, para poder de repente trazê-los aqui também e fazer com que isso vire parte da nossa história aqui, da cultura brasileira também. Salve pessoal, Neita na voz aqui do estúdio de São Bernardo do Campo, sou técnico aqui. Essa é mais uma história contada de mais um artista que frequenta aqui. E é isso, se você tem vontade de gravar ou que a sua história seja contada aqui, é só procurar ou no site, Instagram, todas essas plataformas têm as páginas das fábricas de cultura, entrar em contato, você vai chegar em alguém, vai passar o número para você e você pode marcar e vir conhecer pessoalmente e começar o seu projeto. É isso.